Eu sou Misael Alves, estudante de música da UERN, e hoje vamos conhecer sobre o processo de embranquecimento do choro e a conexão com Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher, musicista, maestra, arranjadora, que nasceu em 17 de outubro de 1847. Devemos entender Chiquinha Gonzaga como um símbolo, uma espécie de resistência. Entendendo o contexto histórico em que Chiquinha Gonzaga estava inserido, nós temos uma sociedade ainda do período monarca, nós temos uma sociedade escravista, uma sociedade regada de privilégios para a elite e preconceitos, seja de raça, gênero, sexualidade. Então devemos entender que a vida de Chiquinha Gonzaga, como um todo, foi marcado por diversos tipos de preconceitos. Chiquinha Gonzaga é um dos pilares para a formação do choro, para a formação do que conhecemos como marchinhas de carnaval e até como um carnaval como um todo. Chiquinha Gonzaga vivia na pequena África. Esse local, que existia no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, era um local extremamente rico, culturalmente falando. Era lá onde residiam, circulavam e viviam pessoas escravizadas. Isto é um local onde bebe e existe e resiste muito da cultura que os povos africanos trouxeram para o Brasil. É na pequena África onde surgem um dos principais e os principais gêneros musicais e de cultura negra, que são ele, samba, choro, desfiles de carnaval e o próprio carnaval. É importante trazer que na pequena África residiam pessoas extremamente importantes para a cultura negra. Eram essas pessoas a Tia Seata, o Pixinguinha, o Donga e a própria Chiquinha Gonzaga. Existiam reuniões na casa da Tia Seata onde esses músicos se encontravam e nessas reuniões nasciam gêneros musicais. E hoje a gente está com o choro. O choro é um gênero musical que nasce no Rio de Janeiro no finalzinho do século XIX e é responsável por unir o batuque preto e a harmonia europeia. O choro é um gênero muitas vezes coletivo e tem na sua base ritmos africanos, seja por meio das síncopes ou até pela levada de como a música é conduzida. É muito importante citar isso porque o gênero choro passa por um processo de embranquecimento. Isso é, estão tentando tirar o choro de um local negro, como eu já falei, de vertente negra, com pessoas e criadoras pilares negros, e transformar o choro em uma música branca. E sabe essa tentativa de deixar algo branco? Recebe o nome de embranquecimento. Chiquinha Gonzaga e o choro passam por um processo de embranquecimento. E esse processo de embranquecimento é quando eu tento tirar um símbolo negro e tornar um símbolo branco. O choro, ele passa por esse processo quando eu começo a elitizar, quando eu começo a levar o choro para as grandes capitais, para os grandes teatros. Eu começo a deixar de tornar o choro em roda e começo a torná-lo algo apresentável. No processo da Chiquinha Gonzaga, a gente tem um processo de embranquecimento de símbolo como pessoa. Ou seja, eu começo a apresentar a Chiquinha Gonzaga como uma pessoa branca. Eu tento apagar a história de uma mulher negra, que é símbolo, como eu falei, do choro, do carnaval, das marchinhas de carnavais, e ela, por ser uma mulher negra, recebe esse peso maior e eu começo a embranquecer ela. A Carolina Alves vai trazer no seu livro, O Abre Alas, que a Chiquinha Gonzaga ela é representada por duas mulheres brancas. E esse processo de embranquecimento ela é tão forte que eu começo a apresentar a Chiquinha Gonzaga com a figura de duas mulheres brancas, seja no teatro ou na TV, e aí eu começo a tornar na cabeça de uma nova geração que a figura de uma mulher tão importante para a música no geral deixa de ser uma figura preta e passa a ser uma figura branca. Dito tudo isso, a importância de se estudar sobre o processo de embranquecimento não é somente para a gente entender um conceito, mas é também entender a importância de se manter viva a resistência do povo negro.
Seja estudando sobre um gênero musical, como o choro, que foi o que a gente fez hoje, ou até estudando sobre um símbolo negro, como a Chiquinha Gonzaga, é entender a importância e reafirmar que essas pessoas ou esses gêneros são feitos por pessoas negras. Entender a matriz, de onde vem a música choro, é entender que o processo de tentar embranquecer ou de tentar torná-la europeia é um processo errado. E entender que mostrar para novas gerações que Chiquinha Gonzaga era uma mulher branca também está errado. Nós devemos lutar para reparar danos que foram sofridos antigamente. Entender e refletir, acima de tudo, qual é a necessidade que a sociedade tem em embranquecer um povo. Entender o que tem por trás disso. E entender que o gênero musical choro, a Chiquinha Gonzaga e diversos outros nomes que foram embranquecidos são, na verdade, pessoas ou gêneros musicais pretos. E reafirmar a nossa história. Por isso eu convido você que está nos assistindo a conhecer ainda mais sobre o gênero musical choro, mas não somente, conhecer e pesquisar sobre a Chiquinha Gonzaga, que é um símbolo musical de resistência negra, de resistência musical feminina e está na história do nosso país. Dessa forma, se faz extremamente importante que seja ainda mais difundido e democratizado a história e a influência dela e do choro na história negra do Brasil.